dia 25 de novembro de 2021. Então vamos continuar aqui os nossos estudos. Paramos aqui na página 73, no nosso vídeo 15, parte 15 do estudo do Evangelho de Marta. Então, continuando aqui o relato, continuando aqui o ensinamento do mestre, quando ele estava dando, por exemplo, a Marta, o quanto ela tinha evoluído, expandido a sua consciência com um pouco tempo de convivência com o mestre. Então ele está continuando o seu relato aqui, e ele falou anteriormente, nós vimos isso nos capítulos anteriores, que mesmo as almas mesmo para almas que ainda são pequenas, por exemplo, o que são pequenas? São almas novas, são almas que estão recentemente desfrutando uma encarnação, ou são almas ainda que não experienciaram, que não estão nessa transição indo e vindo, que estão começando a sua caminhada, a sua jornada de desenvolvimento, de evolução. Então, ele disse que até para essas almas, modestamente, são aptas a começarem a entender esses escritos, esses ensinamentos espirituais para a sua busca e evolução. Mas muitas vezes não damos importância, muitas vezes pessoas que passam por isso riem, dão risada, zombam, debocham desses estudos e não levam isso por um entendimento pessoal, não levam isso para uma prática de todos os dias. E aí vão passando, sofrimento, dor, desencarnação, encarnação, e vão lá e voltam, bate e volta, vivo por tentativa e erro, até que acumule estas informações, porque tanta dor. Aí vem o que nós chamamos de emergência espiritual, porque o sistema ele acumulou informação e ele precisa dar um salto dentro do sistema. Isso chama-se teoria das estruturas dissipativas. Acumulou aquela estrutura, aquela consciência, acumulou tanta informação que agora ela vai dar um salto na consciência e vai começar a estudar, vai começar a indagar, vai começar a questionar a vida e por que a vida é assim, existe algo melhor, isso não é possível, se existe um Deus, alguma coisa precisa melhorar na minha vida. Então vamos continuar aqui os nossos estudos. No vídeo passado nós respondemos uma questão em geral. Por que há tanta dor? Quando nós começamos a fazer esses estudos e a praticar as meditações, vem o que nós chamamos de catarse. O que são catarse? São as limpezas, nós estamos limpando. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente, isto é o trabalho com as sombras psicológicas. Todo aquele sentimento aprisionado, reprimido, não só as coisas ruins, gente, as coisas boas também que deixamos de fazer, que deixamos de crescer, nós também colocamos nessa mochila que vai pesando nas nossas costas. Tartaruga ninja, o casco da tartaruga vai crescendo e nós vamos ficando lentos, vamos ficando como um chumbo nesta terra aqui, vivendo por tentativa e erro, com muita sombra acumulada. Porém, este chumbo é uma energia viva e ela vem para o inconsciente para ser trabalhada, para ser equacionada, para ser integrada em nossa consciência. E por isso que Joel traz esta grande mensagem na primeira frase do capítulo 10 do Caminho Infinito, Sabedorias do Caminho Infinito, que diz o seguinte: comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos, sombras psicológicas, devem ser apaziguadas ou integradas, equacionadas em sua consciência. Então todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua própria consciência, para você continuar, para você começar a caminhar, começar a enfrentar este caminho. Conhecer o caminho não é percorrer o caminho, assim diz Morfeu. Então, conhecer não basta, é preciso enfrentar a estrada, é preciso enfrentar esta escuridão que nos separa desta luz maravilhosa, desta libertação. Vamos continuar aqui. Quando Deus vive no nosso coração espiritual, a alma alegra-se, canta, brilha e está preparada para partilhar esta felicidade com tudo em redor. Então, quando Deus vive em nosso coração, ou quando a gente percebe esta presença consciente desse Espírito onipresente,
que manifesta tudo, que é tudo ao mesmo tempo, nós sentimos uma alegria tamanha que nós começamos a unificarmos com todos e queremos compartilhar esse amor com todos e com tudo ao nosso redor. A percepção gentil e bondosa de tudo que nos rodeia torna-se então natural. A percepção gentil e bondosa de tudo que nos rodeia, tudo que nos rodeia, é tudo, não é coisas, não, é tudo, torna-se natural. Mesmo almas pequenas em contato com a pureza e o êxtase do divino encontram este êxtase. Então, mesmo almas pequenas em contato com a pureza e o êxtase do divino encontram este êxtase. Então, aquelas pessoas que, mesmo não conhecendo estas verdades, elas vão se sentir com alegria perto das pessoas que estão emanando esta frequência. E instantaneamente a frequência dessas pessoas aumenta, vai aumentando essa frequência. E aí começa aqui, sentindo-se como criança. Lembrando que iniciamos de novo, na página 73 e agora estamos na página 74 do PDF do Evangelho de Marta. Estamos no vídeo 15. Estamos no dia 25 de novembro de 2021. Sentindo-se como criança ao mesmo tempo discípulos de Deus, muitas pessoas podem começar a viver com felicidade e a estudar o reino celestial, que é revelado às almas puras e carinhosas. Mas é importante que a aspiração ao Criador seja forte. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? A aspiração ao Criador, ou o desejo de conhecer o reino dos céus, seja forte. Ou seja, todos os dias nós precisamos praticar, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos focar em direção a isto. Primeiro, buscai o reino. Depois, as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Não foi o que ele falou há 2000 anos atrás? É isso que ele está dizendo aqui, é essa aspiração que nós devemos ter. Se a alegria de viver em conjunto com Deus desaparece, significa que a pessoa perdeu algo importante de si mesma. E então precisa de verificar com atenção: o que se tornou errado comigo? Apenas almas puras se podem tornar envolvidas na vida de Deus. Vocês serão capazes de contar às pessoas sobre Deus Pai, particularmente, que Ele não discrimina entre os seus filhos pela cor, ou pela pele ou local de nascimento. Deus é um para todos. Não importa que nomes as pessoas usem para o chamar. Então aqui ele fala da unidade com Deus, da unicidade com Deus, que Deus não faz acepção de pessoas. Vocês serão capazes de ensinar sobre o amor e irmandade entre as pessoas, e também sobre como se ajudarem umas às outras, sabiamente, e sobre as tarefas dadas a cada alma. Apenas uma pequena quantidade de bens terrenos é necessária para uma vida pacífica e alegre. Aqui, uma pequena... Gente, isso aqui é muito importante, os ensinamentos do mestre, a gente perceber que no vídeo passado, nós falamos aqui que nós viemos aqui batalhar por coisas: carro, casa, apartamento, relacionamento, dinheiro no bolso, conta bancária, prosperidade, que as pessoas confundem prosperidade com riquezas humanas. Prosperidade é perceber a presença consciente de Deus. Joel já falou isso. E o próximo estudo nosso, que nós vamos falar aqui, vai vir como uma pedra, vai vir como uma marretada na cabeça de todos que acham que o suprimento é coisa material. Então, o que vai acontecer? O que acontece aqui? Apenas uma pequena quantidade de bens terrenos é necessária para uma vida pacífica e alegre. O que ele quis dizer com isso? Porque não é você... aí vai a interpretação, aí vai o discernimento. Pequena quantidade, pessoal, meus irmãos, não é aquela questão de você primeiro ganhar e querer continuar ganhando. Isso é fuga. Isso é vazio existencial, você nunca vai estar satisfeito. Outra coisa é você ter o que você tem, estar satisfeito e alegre, perceber a presença onisciente, onipotente, onipresente desse espírito que é amor, paz, alegria e felicidade. E aí você pode ter o que você quiser, manifestar o que você quiser. Porém, quando você chegar neste ponto, quando nós chegarmos neste ponto e todos chegarmos neste ponto, este planeta aqui, acende
para um novo planeta, o planeta divino, porque todo mundo vai cooperar um com o outro, todo mundo vai ajudar um ao outro e todo mundo vai se entender como seres espirituais. Ó, quão ridículo parece desperdiçar em juntar riqueza terrena o tempo que nos é dado para uma vida feliz e de trabalho e melhorarmos a nós mesmos. Olha aqui, ó. Tá aqui, tá confirmando neste próximo parágrafo aqui, ele está confirmando o que a gente falou recentemente. Quão ridículo parece desperdiçar em juntar riqueza terrena. Então a gente dá o máximo e junta dinheiro, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquele outro, e morre com esse vazio. E o vazio permanece, por quê? Porque nós não conhecemos a verdade. Ou seja, a gente não preenche do próprio Cristo que está dormindo em nós, deixamos ele dormindo ali, a nossa centelha divina ali, e damos todo o poder para as coisas externas, para o hipnotismo universal, e assim por diante. Então, é ridículo isso. Então, a partir do momento que nós paramos, então agora não quero saber de mais nada. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão, vou buscar o reino e tudo mais vai ser reorganizado na minha vida. E agora eu vou dar atenção a isso e vou dar foco e dedicação a isso. É isso que me basta e é isso que é o nosso caminho aqui neste canal e o nosso caminho na vida. E aí ele termina, ó. Quão ridículo parece desperdiçar em juntar riqueza terrena o tempo que nos é dado para uma vida feliz e de trabalho a melhorar-nos a nós mesmos. A introdução do conhecimento sobre os princípios do amor sábio divino pode ajudar muitos, nomeadamente aqueles que aceitarem este conhecimento e queiram aplicá-lo em si mesmos. Vocês irão pregar para tais pessoas. É para este propósito que vocês estão a aprender agora. Então todos nós estamos aqui a aprender para isto, para multiplicar e propagar a verdade, mas essa verdade ela precisa estar bem estruturada, bem fundida em nós. Este alicerce ele precisa estar bem construído, o alicerce da palavra, o alicerce do Pai, esta casa construída sobre a rocha. Então Deus precisa construir. Então para Deus construir é preciso a gente sair de lado, ou seja, sai a persona e deixa o verdadeiro ser vir à tona. A seguir, houve uma noite sob o céu aberto, à volta da fogueira. Jesus e todos os seus discípulos dormiram juntos. O céu cobria-nos com uma cúpula de estrelas. Envolvida num manto, deitei-me ali e não conseguia parar de olhar. Não conseguia dormir, tal era a beleza à vossa volta. Senti-me como um pequeno grão na sua incrível enormidade. E veio a minha realização de que por trás de tudo o que pode ser visto está aquele que criou tudo, e que toda a criação é para o desenvolvimento de tais tão pequenas partículas, e que a existência de cada uma delas é significativa para ele. Olha só isso aqui. Isso aqui está no Evangelho de Marta. Esse trecho está na teoria de Mai Bigtou. Thomas Campbell. Porque ele fala do sistema. O sistema ele é autorregulador, ele expande, ele tem crescimento contínuo, ele é infinito. Então existe o sistema gigantesco, que é o grande sistema, e os subsistemas, consciências que estão lá para a evolução. Então dentro desse do sistema acontece a evolução. Então é isso que está sendo relatado aqui, ó. Cada grão alma é tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão importante para o todo. Ó, compreendi que não sou a única que está ligada ao tudo. Todos nós, as almas, estão ligadas umas às outras ao nosso Criador. Então, aí é o que acontece, tá, gente? Aí é o seguinte aqui, ó. O que ele fala aqui, ó? Compreendi que não sou a única que está ligada a tudo. E todos nós, as almas que estão ligadas umas às outras, e ao nosso, ligadas umas às outras, e ao nosso Criador.
Tá? Então, o que acontece? Ela entendeu a origem do sistema e ela entendeu como tudo isso funciona. Como um sistema autorregulador que só cresce, só tem crescimento e expansão. E que nós estamos aqui para crescer e expandirmos a consciência. E esse sistema, quando cada um de nós expande, o universo se expande. E o outro se expande, o universo se expande mais ainda. Então, por isso que é infinito esse sistema complexo, de altíssima complexidade, que é a consciência. Então, vamos iniciar aqui a leitura do capítulo 7. Devemos cultivar amor e pureza em nós mesmos. Então, o capítulo 7 vai tratar dessa semente, que é o amor, que nós devemos cultivar a pureza em nós mesmos. Então, resolver esses conflitos, resolver essas questões de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme e começar a cultivar esta paz, esta presença. Mas isto vem somente com as práticas de meditação contemplativa, para que a gente possa sentir, para a gente possa treinar nosso cérebro, criar essa neuroplasticidade, sair da zona de conforto, começar a estudar, a ler, a ponderar esses escritos aqui, para a gente poder sair do hipnotismo, senão não há jeito, não há forma de sair e a gente vai, em vez de a gente expandir, a gente vai regredir. Então não é isso que a gente quer expandir. Então é doloroso, é difícil, mas vale muito a pena. Então capítulo 7 aqui, estamos na página 75. Nesta altura, também os discípulos de Jesus estavam por si mesmo pregar e curar. Então, nesta altura, como eles já tinham aprendizado, já estavam praticando, os discípulos tentavam por si mesmo pregar e curar. Então, eles estavam tentando começar a caminhar com seus próprios passos, suas próprias pernas, sem o auxílio do mestre. Então aqui é um relato que Marta está trazendo para nós, que eles saíam para praticar os ensinamentos. Então eles estavam tentando pregar e curar. E isso é prática, e isto é colocar a mão no fogo, experienciar o calor do fogo. Não é nós ficarmos na teoria, nós precisamos sair para a prática, sair para o campo. Mas com cautela, proteção e, de novo, tendo esta verdade fundida em nós. Ou seja, nos lembrarmos que ali está a presença de Deus e que ali é um solo sagrado. Ou seja, o Pai construindo a sua própria casa. Várias vezes Jesus lhes permitiu, a 2 ou 3 de cada vez, ir às vilas e aprender a pregar sem ele. Ó, viu? Por vezes eles voltavam apedrejados e chateados com terem falhado, mas também acontecia que os seus sermões eram bem-sucedidos. A mim ainda não me fora permitido ir com eles, e apesar de eu querer muito contar às pessoas aquilo que agora sabia, certo dia fomos com André comprar comida à vila mais próxima. No mercado, a pouca distância de André, enquanto eu escolhia que óleo comprar, ouvi como um homem dizia a outro apontando para André: ele parece alguém que acompanhava Jesus de Nazaré, diz palavras perturbadoras e finge curar. As pessoas em redor começaram então a discutir os rumores sobre Jesus e os milagres que ele tinha realizado. Especificamente, falavam sobre a ressurreição de Lázaro. Diziam que não era verdade, que era tudo apenas ficção. Não considerei necessário inibir-me e objetivei. Eu sou a irmã. Então, o que ela fez aqui? Ela foi justificar. Ó. Eu sou a irmã desse Lázaro e posso atestar o fato de que a sua ressurreição por Jesus é a verdade. O meu irmão estava morto há 4 dias, quando Jesus trouxe de volta a vida no corpo. Quando Jesus o trouxe de volta à vida no corpo. Com toda a paixão e poder da alma que consegui reunir, comecei a falar sobre Jesus. A minha voz quebrava-se e lágrimas acumulavam-se nos meus olhos. Não esperava a reação que se seguiu. Havia tanta raiva naquelas pessoas, acusaram-me
de mentir, muitas exaltadas começaram a atirar maldições a Jesus e a mim. E então alguém gritou, clamando a todos que me atirassem pedras. E sempre fora uma eu sempre fora uma rapariga tão obediente e decente. Nunca antes causara perturbações entre pessoas. E de repente isto... Então já veio aquele peso, né? Ela nunca causou perturbação a ninguém. Então quando ela foi defender Jesus, foi falar sobre Jesus, e aí ela começou a causar perturbações, o que é isso? Mas eu estava tão certa da minha retidão e do meu conhecimento sobre Jesus que não tinha medo. Então, como ela teve uma expansão de consciência e um despertar, ela findou na palavra. E apenas comecei a argumentar ainda mais acaloradamente. André correu até nós e rapidamente me retirou da multidão zangada. Maldições e pedras voavam na nossa direção. Como resultado, não pudemos comprar provisões. Voltamos de mãos vazias, e eu senti-me culpado e miserável. Chorei por causa da injustiça. Sangue escorria da testa de André, que tinha sido atingido por uma das pedras lançadas. Mas ele, sem prestar atenção a isso, disse-me calma e calorosamente que nem sempre era necessário provar a verdade a toda a gente, e que até mesmo o próprio Jesus procurava falar apenas com aqueles que queriam ouvi-lo e estavam dispostos a acreditar nas suas palavras. Não fazia sentido tentar convencer uma multidão malevolente sobre seja o que for. Então aqui, gente, é por isso que no início do vídeo passado nós comentamos que era preciso guardar este fruto, guardar este Cristo, era preciso tirar esse Cristo da manjedoura e guardar ele até que seja findado esta verdade em nós, para que possamos compartilhar ao vivo e a cores neste mundo. Por quê? Porque este mundo não aceita, porque meu reino não é deste mundo, e este mundo é o reino do ego, e o ego é contra o todo. Quando levantamos alguma das verdades do todo, há zombações, a crítica, a raiva das pessoas contra o todo. Por quê? Porque este mundo está findado no ego, este mundo está findado nas guerras, está findado na percepção da competição. Então tudo que é contra o todo. Então como que nós vamos convencer aqueles que estão no sono? Como que nós vamos convencer os agentes da Matrix? Agentes da Matrix, vocês viram o filme Matrix? São aqueles que protegem o sistema da Matrix, tá? Que são, na verdade, são os nossos inimigos, mas como não existem os nossos inimigos, devemos orar por eles também, porque eles estão dormindo. Então levamos para o silêncio e para o secreto, percebendo a presença desse espírito que é pacífico, amoroso, alegre e próspero e abundante. Eu mal ouvia André e nem sequer tentava conter minhas lágrimas. Estava tão amargurada e envergonhada, afinal houvera problemas por minha causa. Jesus veio ao nosso encontro com seu carinho habitual e pôs sua mão sobre a face de André, e o sangue parou. E depois veio até mim e abraçou-me. Este caso não é merecedor dessas tuas lágrimas. Irás ouvir muito mais mentiras vindas das pessoas sobre o Pai Celestial e sobre mim. Então Jesus, terminando aqui o nosso estudo, vamos no estudo que vem começar aqui na página 78. Então Jesus, ali com a sua graça, com seu amor espiritual, vendo que Marta estava passando por aquele sofrimento e teve aquele confronto, ele apazigou. Então o Espírito apazigou. É isso que nós devemos fazer. Complementando lá com o vídeo passado, com a resposta da irmã Cláudia, apaziguar os conflitos em nossa consciência, é isto que Jesus veio, a ação do Espírito nele falou para Marta estas palavras. Então ficamos por aqui. Lembrando, vamos compartilhando com vocês o link do grupo informativo dos estudos da classe da consciência infinita. Então, vocês vão entrar neste grupo, vão receber informações, vão adicionar no privado, receber informações no privado sobre a classe,
que tem um custo mínimo de R$100 mensais. Então aqueles que quiserem participar da nossa classe estão convidados. Lá estamos iniciando os estudos sobre a consciência. Vamos começar a tratar nas questões sobre meditação e vamos avançando na questão da consciência, trazendo alguns experimentos de física falando sobre consciência. E aí, dentro desta programação, vamos falar de sombras, vamos falar de metafísica e vamos trazer livros de Joel para estudar, Tao Te Ching, o que cada um livro quer dizer, ciência cristã e tudo mais. Isso é um pouco do nosso cronograma que nós estamos estudando dentro desta classe. Muito obrigado. Paz do Cristo a todos.